Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, primeiro dia do mês, eu vim compartilhar com vocês a minha gratidão do mês passado, a gratidão do mês de maio. Então, contando sobre tudo o que aconteceu nesse mês passado, os livros que eu li, o que eu aprendi, enfim. Então, vamos começar. Falando então sobre as leituras do mês de maio, nas minhas leituras bíblicas, eu li Ruth e 1 Samuel, e falando sobre esses livros, eu gostei demais de reler eles, principalmente por essa parte que esses livros contam histórias de pessoas e de como Deus agiu na vida delas. Eu gosto muito da história de Ruth. É uma história que tem muito para ensinar a gente, uma história que emociona, assim, que a gente pensa, uau, sabe? E até tem um livro do Emílio Garofalo Neto, que acho que é Redenção nos Campos do Senhor, que fala sobre o livro de Ruth, que é muito bom, é uma leitura muito boa, que a cada vez que eu releio, né, percebo um detalhe, alguma coisa diferente ali. E Ruth que agora não me lembro se é bisavó ou um para trás, mas Ruth que foi, né, tão perto ali da linhagem de Davi, ou seja, ela é antecessora, né, de Davi. Anos depois iria nascer da linhagem dela o rei Davi. Então é realmente muito impressionante você ler Ruth, é impactado por aquela história. Depois começa 1 Samuel, ler sobre a história do chamado de Samuel, né, para ser profeta, para ser sacerdote, o último juiz sobre Israel, daí depois sobre o chamado do rei Saul e sobre como ele se perverteu nos seus caminhos, né, acabou se desviando dos caminhos do Senhor. Depois como Davi foi chamado, porque Davi tinha o coração segundo a vontade de Deus, porque Davi era alguém que realmente queria fazer a vontade de Deus. E todo esse conflito entre Saul e entre Davi e tudo que isso nos ensina, porque, claro, muitos anos atrás, né, um contexto totalmente diferente, mas eram pessoas reais, eram seres humanos, né? E a história deles, tanto os acertos como os erros, ensinam muito, muito. Tem muita coisa pra gente aprender. E são livros que eu gosto demais, então foi uma leitura muito boa mesmo. Ler Ruth e 1 Samuel. Já comecei 2 Samuel, que também é um livro que eu gosto bastante. E essa foi uma leitura bíblica, então uma leitura muito boa e que eu aprendi muitas coisas, né? Me lembrei de muitas coisas também. E falando sobre um outro livro que eu estou lendo, queria ter acabado antes do final do mês, mas não consegui, tudo bem. É Paixão e Pureza, da Elizabeth Elliot, que é sobre aprendendo a deixar a sua vida amorosa sob o controle de Cristo. E esse é um livro muito, muito, muito bom. Falta isso aqui ainda para eu terminar, mas que leitura boa, sério. A Elizabeth Elliot, ela tem vários livros, quero ler outros livros dela também, porque a forma como ela escreve é muito bom de ler, de você meditar, entender, sabe? E nesse livro ela vai falar como ela conheceu o marido dela, o Jim Elliot, que inclusive, se você não conhece a história dele, né, da família deles no geral, eu indico para você pesquisar, porque eles foram um casal de missionários, né, eles têm uma história muito bonita juntos. E ela fala como que foi todo esse processo inicial de conhecer ele, né, na universidade, como que eles foram se aproximando, como que eles foram lidando com essas questões, né, de relacionamento e de, acima de tudo, ter como centro, como base Jesus. Então ela dá muitos conselhos bem práticos e ela cita muitos trechos bíblicos e também cartas que ela escreveu pro Jim, cartas que o Jim escreveu para ela em um tempo, né, ali
um período da história deles que eles ficaram separados. Então é um livro muito interessante mesmo, uma leitura muito legal, dá para aprender bastante coisa, refletir, né? E novamente falando sobre o jeito que ela escreve, mas é muito diferente. É como se você estivesse conversando ali com a autora, sabe? É muito pessoal e parece que você pensa uma coisa e logo depois ela fala, ah, mas talvez você ache que tal coisa, tipo, eu pensei tal coisa, sabe? Então ela realmente é uma ótima escritora e essas foram as minhas leituras do mês de maio. E sobre dorama, eu assisti finalizei uma série, né? Que eu tava assistindo com a minha mãe, que a gente gostou bastante até, que é Resident Playbook, que é basicamente uma série derivada, inspirada em outro dorama bem conhecido, que é Hospital Playlist, mas enfim. Nesse dorama, a gente acompanha a vida de 4 residentes num hospital universitário, né, que eles são da área de ginecologia obstétrica, ou seja, eles que acompanham a gravidez das mulheres, eles que fazem os partos, eles que ajudam em todo esse processo, assim, e é muito, muito interessante, porque normalmente nas outras séries médicas, né, pelo menos nas que eu assisti, eles focam bastante na parte da emergência, sabe? Tipo, se passa ali quando aconteceu um acidente e várias pessoas estão chegando, eles têm que tratar e fazer cirurgia, mas ali ao mesmo tempo que é um pouquinho mais calmo, vamos dizer assim, também tem todas as questões familiares, né? Outras coisas que entram junto nessa parte da medicina. Então é muito interessante, também todos os personagens são muito originais, têm sua própria personalidade, assim. Eu achei um dorama bem leve, bem legal, assim, de assistir. Não entrou pra lista dos meus preferidos, tipo, não é nada uau, muito demais, sabe? Mas é um dorama leve, divertido, com uma temática diferente pra você assistir. Então acho que vale a pena e foi bom ter assistido ele esse mês. E agora conversando sobre o que aconteceu em maio, né? Esse mês que foi um mês muito feliz pra mim, muito agitado, então começando já no dia 5, para começar muito bem, cheguei à marca dos 900 inscritos aqui no YouTube e eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigada por cada um que assiste os meus vídeos, que acompanha o conteúdo, que curte, que comenta, que tá sempre aqui, né, apoiando esse meu sonho, esse meu projeto. Eu fiquei muito, muito feliz, assim, fazia um tempinho que tava 850 e poucos, 870, 890, mas aí parou por aí, sabe? E eu fiquei esperando, fazendo vídeos, né? E nesse dia 5 chegou a 900 inscritos, então eu tô muito feliz. Muito obrigada a todos vocês, fiquei muito feliz de verdade. E passando para outra coisa boa que aconteceu, vocês sabem que por aqui está no outono e que a cidade fica muito, muito linda no outono. Até inclusive eu vou deixar aqui o vlog desse dia, caso você não tenha assistido, que foi dia 10 que eu e o Edu, meu namorado, a gente saiu dar uma volta, ver como estava a cidade, né? E a gente foi na Rua dos Plátanos, que é um lugar muito lindo aqui em Gramado. A rua tem em ambos os lados, né, vários plátanos assim, e eles ficam lindos em vermelho, laranja, amarelo, as folhas caindo, assim, fica uma cena de filme. É um lugar muito lindo que vale muito a pena vir para conhecer nessa época, né? Então a gente foi lá e ficou assim, a gente ficou horas lá só olhando a vista, tirando foto, gravando vídeo, encantados assim, porque fica lindo demais, então foi um dia muito bom. Passando pro dia 13 e já dando uma indicação de filme, né? Que eu fui com o meu pai no cinema pra gente assistir Thunderbolts, um novo filme da Marvel. E eu fui com expectativas normais, mas assim, ó, superou totalmente as minhas expectativas. Meu pai também curtiu muito assistir, valeu muito a pena, assim.
É um filme que, como eu já falei até no vlog que eu comentei, né, que eu tinha ido no cinema, que traz de volta essa sensação do comecinho da Marvel, sabe? Toda, tipo, não tem nada contra, assim, o multiverso, tudo isso que a Marvel tá construindo, mas não tem muito isso de multiverso e todo mundo tem poder e viagem intergaláctica, sabe? Os anti-heróis, os vilões ali em Nova York, que por alguns motivos, algumas coisas que acontecem, acabam que eles precisam mesmo contra a vontade se unir para uma missão, um propósito em comum. É um filme muito bom que surpreende em várias partes, tanto pela mensagem que ele traz de fundo, tanto pelos momentos de alívio cômico, algumas revelações, as cenas de luta. Então, tem muitos pontos positivos e realmente é um filme muito bom, muito divertido assim para você ir assistir com seus amigos, com a sua família. Um filme muito bom mesmo, então curti bastante assistir Thunderbolts. E quando eu era menor, quando eu tinha, não sei, uns 13, 14 anos, eu era muito fã da Marvel, assistia todos os lançamentos, tudo que tinha para ver, teoria, enfim, né? E acabou que eu parei, né? Depois de um tempo, mas realmente trouxe de volta aquela sensação de uau, um filme novo e os personagens e luta, sabe? Então, realmente é um filme que vale bastante a pena assistir. Já no dia 15, outra coisa muito legal que aconteceu é que eu cheguei aos 500 dias de, vamos dizer, de estudo no MemHack, que o MemHack, ele é um aplicativo de memorização, né, da Fluency Academy, que é o curso de coreano que eu faço, e basicamente são flashcards, né, que de um lado tem a frase, a palavra em coreano e do outro tem em português. E daí você vê, você tenta se lembrar, você repete em voz alta, você seleciona o nível de dificuldade para ele ir mostrando mais ou menos aquela carta, daquele conteúdo, né? E basicamente, uau, são 500 dias que eu tô fazendo isso todo dia e eu fiquei muito feliz, né? Porque mesmo que é pouquíssimo tempo por dia, né? Mas mesmo assim eu consegui manter essa constância. Então foi muito legal ter chegado aos 500 dias. E agora chegando a melhor parte do mês, que é a comemoração do aniversário da minha mãe. Ela faz aniversário dia 18 de maio e esse ano a gente ficou aqui pela cidade para comemorar e a nossa família que veio, né? Então eles vieram no sábado, o aniversário dela foi no domingo, mas eles já chegaram no sábado. E a gente aproveitou muito o dia juntos, eles vieram aí pelo meio-dia, então a gente almoçou, colocou as conversas, a novidade em dia. Depois a gente saiu para ir lá na Roda Gigante de Canela, que é um passeio que vale muito a pena, principalmente se você conseguir pegar o horário do pôr do sol, porque fica uma paisagem tão linda. Foi muito massa mesmo. Depois a gente foi pro centro, jantar no Johnny Rockets, que também eu só fui 2 vezes, né? Nesse tempo que eu tô aqui em Gramado, mas é um restaurante que eu gosto muito, que ele tem toda uma temática vintage. Eles servem milkshake, hambúrguer, batata frita, essas comidas assim mais norte-americanas, clássicas assim do anos 50, 60, assim, lanchonete, sabe? Então foi muito bom. Depois a gente também deu uma volta no centro, olhando o movimento, os turistas. A gente foi tomar um sorvetinho que minha mãe ama também, que tem aqui no centro. Então foi um dia muito bom. E no dia seguinte, né, que foi o aniversário dela, também teve um almoção aqui em casa com a família. A gente se divertiu muito. Então foram 2 dias, um final de semana ali que foi muito especial, que a gente realmente conseguiu comemorar a vida, né? Mais um ano de vida da minha mãe e foi um tempo muito precioso. No dia 23 também, outra coisa que aconteceu é que eu finalizei esse caderno aqui, que foi o meu primeiro caderno de coreano que eu finalizei. Vou
passar melhor pra vocês agora verem. Eu fiquei muito feliz. Eu finalizei esse caderno de coreano e que eu comecei não sabendo de nada, não sabendo nem como que eram as letras, como que se escrevia o básico em coreano, e agora eu tô estudando, aprendendo gramáticas novas, coisas novas. Então, olhar para trás, ter um caderno inteiro em mãos de tempo de estudo, de exercício, sabe? Me deixou muito feliz e com mais ânimo para estudar, com essa motivação de tipo, você consegue, você já estudou, aprendeu tudo isso, você consegue mais, sabe? Então foi muito bom, fiquei muito feliz com isso. Já tem até um novo caderninho para continuar os estudos. E falando em estudos, né? Esse foi um mês que eu estudei bastante também, como vocês sabem. Eu tô estudando para concurso, né? Eu tô com assinatura na Nova Concursos. Ainda tô explorando a plataforma, vendo as aulas, né? Conhecendo os professores. Mas até agora tem sido muito bom. Eu tô tentando manter, estudar todo dia, fazer exercícios, revisar, sabe? E tô gostando bastante disso, porque eu preciso me puxar, né? Me comprometer com isso, mas tem sido um tempo muito bom também de estudar, aprender novas coisas, voltar nessa rotina de estudo, né? De fazer resumo, questão, tem sido muito bom. E esse foi o meu mês de maio, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um mês muito precioso, muito grata a Deus por poder ter vivido esse mês cheio de momentos tão importantes. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve caso não seja inscrito. E deixa aqui nos comentários alguma coisa boa que aconteceu com você em maio, ou um livro legal que você leu, uma indicação de filme para compartilhar, pra gente conversar, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, no próximo vlog aqui no canal. Deus abençoe. Tchau, tchau!